Livro dos Salmos, o de número 37, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Livro dos Salmos. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, Livro dos Salmos, o de número 37, do verso 1 ao verso 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós queremos te agradecer, porque deste-nos o prazer, o privilégio, a oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos mais uma vez para te adorar, Senhor, para oferecer o nosso culto a ti, ó Rei da Glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos que continues nos abençoando, falando de uma maneira profunda ao nosso coração, que nesta manhã o Senhor queira nos abençoar, Senhor, restaurando a nossa vida espiritual, nos orientando acerca do nosso viver piedoso e santo que é agradável a Ti. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Amém. Queridos, neste salmo, o salmista, algumas pessoas entendem que era Davi, outras pessoas acham que quem escreveu foi Salomão, mas enfim, a questão é que o escritor santo, o escritor sagrado, ele reflete neste salmo de número 37 acerca de como viver uma vida para Deus numa cultura tão egocêntrica. Ou seja, esta mensagem, este salmo é para todo aquele que deseja viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida espiritualmente abençoada, no meio de uma sociedade moralmente corrompida, no meio de uma sociedade, no meio de um povo, de um cenário que aplaude o que é errado e que ignora, que critica, que debocha daquilo que é certo, daquilo que é santo, numa sociedade que passa a observar aquele que vive uma vida ímpia como um modelo de comportamento, como um modelo de conduta, numa sociedade que apresenta aquele que sente prazer em desagradar a Deus como um padrão, como um modelo a ser seguido. E esta mensagem aqui, irmãos, é para você que deseja viver uma vida espiritualmente abençoada e vitoriosa. Então, neste salmo, traz algumas orientações, algumas diretrizes, alguns princípios, alguns conselhos de Deus para todos nós, que mesmo num cenário tão preocupante, mesmo no meio de uma cultura tão espiritualmente precária, deseja viver uma vida espiritualmente vitoriosa. Então eu queria nesta manhã refletir, pensar com os irmãos sobre essas orientações, o que é que eu preciso fazer, o que é que você precisa fazer para ter uma vida espiritualmente abençoada e vitoriosa, vigorosa. Amém? Então, a primeira dica que nós vemos no Salmo é o que está no verso 1.
Ele diz: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. A primeira dica para você ter uma vida abençoada é: não se identifique com os maus. Não admire os maus. Não sinta desejo de copiar, de imitar os maus. Mesmo que, aos olhos humanos, eles estejam indo bem. Porque a questão era: por que é que eu desejo viver uma vida santa e tenho alguns problemas? E aquele que debocha das coisas de Deus, que quer viver uma vida ímpia, prospera. Parece até que Deus não está olhando. Parece até que eles estão se dando bem. Muito embora a gente saiba que vai chegar um momento em que Deus vai fazer a diferença entre os justos e os injustos. Muito embora a gente saiba que algumas dessas pessoas que vivem uma vida distante de Deus, já colha aqui mesmo parte do juízo sobre a vida. Então a primeira dica é: não sinta inveja deles. Não se identifique com os maus. Não queira imitar os maus. Não queira copiar os maus. Procure identificar a sua vida com aquele que é santo, com os modelos que Deus estabeleceu para nós. Seja imitador de Deus, como filhos amados. Então não se identifique, não queira copiar, não inveje, não sinta atração por estas pessoas, por aquilo que eles fazem. Segunda dica, segunda orientação: confie no Senhor. Verso 3. Você quer ter uma vida espiritualmente abençoada? Não sinta inveja dos maus, nem se identifique com eles, mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Ou seja, quando a gente diz assim, confie no Senhor, a gente está dizendo o quê? Não deposite a sua confiança no homem mortal. O profeta Jeremias, ele diz assim: maldito, ele diz assim, olha como essa palavra é forte. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia no homem. Não é assim, eu confiar no outro homem, não é isso. Maldito o homem que confia em si mesmo, no homem. Muito embora isso seja também uma indicação para o outro homem, mas é principalmente para você. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço de carne a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Então confie no Senhor. A gente sabe que o seu intelecto, as suas influências, o seu dinheiro tem uma importância, resolve algumas coisas. Mas quando a gente diz confie no Senhor, a gente está dizendo confie inteiramente nele. A condenação é para você não confiar em você mesmo, porque o seu intelecto, as suas influências, os seus talentos, as suas habilidades, o seu dinheiro, o seu recurso, são importantes, mas na trajetória, na caminhada, você vai encontrar situações em que a sua inteligência, o seu dinheiro, a sua influência, o seu intelecto não vai resolver. Não vai, não adianta. Vai chegar a situação em que somente Deus pode resolver. Somente o Senhor tem poder para solucionar. Então confie inteiramente em Deus. Somente nele. Não deposite a sua confiança no homem mortal. Porque tem gente que confia no outro, e confia no outro achando que vai se sustentar, mas o outro não tem sustentação em si mesmo. Então como é que você vai confiar em mim? Se eu mesmo vivo pela misericórdia de Deus, se eu mesmo busco ao Senhor na sua graça, na sua misericórdia para continuar de pé, como é que você vai confiar em mim? Colocar toda a sua vida em mim? Não. Você tem que confiar no Senhor. No Senhor.
não é em você mesmo. Porque às vezes, irmãos, a gente diz assim, rapaz, eu estou pagando o preço, eu estou me esforçando, eu estou buscando. Claro, tudo isso é legítimo, mas muitas vezes isso não resolve se não for o Senhor que lhe ajudar. Com toda boa intenção, com toda força, com toda afinco, com todo zelo, você não consegue ser aquilo que Deus quer que você seja. A menos que você se derrame, se humilhe, busque ao Senhor, pedindo graça, pedindo forças. Então, confie, quero ter uma vida espiritualmente vitoriosa. Confie no Senhor. O salmista, no Salmo 20, ele diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Ou seja, tudo isso é importante, tudo isso que está em volta, tudo isso que é periférico é importante, mas a minha confiança repousa inteiramente no Senhor. Confie em Deus, porque Ele é digno de nossa inteira confiança. Ele é digno, irmãos. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim, assim diz o Senhor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja como ele é digno de confiança. Diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria? Então Deus, ele é digno de nossa inteira confiança. Olha que texto maravilhoso. Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai confirmar. Aleluia! Então ele é digno de nossa inteira confiança, meus irmãos. E nós só ficaremos inteiramente tranquilos quanto ao futuro se nós começarmos a depositar toda a nossa confiança no Senhor. Somente é a receita para aquietarmos a nossa alma. É a receita, o antídoto contra toda preocupação doentia, contra toda ansiedade patológica. Isso daqui é o antídoto, confiar no Senhor, inteiramente nele. Aleluia! Ele não é homem para que minta. E se ele não é homem para que minta, então, irmãos, tudo aquilo que Deus diz que nós somos mesmo. Tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. Ele diz que a sua igreja é uma raça eleita, é uma nação santa, é um povo adquirido. Então nós somos tudo isso que Deus diz que nós somos. Nós somos uma raça eleita, sim, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz também que nós somos mais do que vencedores. Não somente vencedor, mas mais que vencedor. E quando eu digo isso, irmãos, eu me lembro do que Paulo falou, do mais que vencedor. Porque a ideia que se tem hoje, no meio desse triunfalismo teológico que está aí, é que você vem para a igreja, aceita Jesus e você está isento. Você recebe a garantia de que tudo na sua vida vai fluir de maneira tranquila, sem problema. Mas não é assim que a Bíblia diz, não é assim que o Senhor diz. E quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, está querendo dizer que, como Paulo diz, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E saber disso evidencia, saber disso fortalece a nossa esperança, glória a Deus, de que realmente nós somos mais do que vencedores. Porque apesar de algumas lutas, Daniel, nós estamos aqui domingo de manhã para adorar a Deus. Apesar de uma semana de desafios, nós chegamos à casa do Senhor e cantamos louvores a Deus, Edivaldo. Exaltamos o nome do Senhor. Mesmo passando por dificuldades, por dissabores, por aborrecimentos, nós estamos na casa de Deus. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso não tem nada a ver com o tempo que a batalha vai terminar. Tem a ver com a nossa atitude no meio da batalha. Nós sabemos que quando ela terminar, aleluia, nós não sabemos quando, mas quando ela terminar,
Quem vai estar celebrando é o servo de Deus. Quando a batalha terminar, a vitória vai ser sua. Por isso é que você já celebra agora. Por que você está celebrando no meio da luta? É porque eu sei que eu já ganhei essa batalha, em nome de Jesus. Aleluia. Ele já venceu por mim essa batalha. Glória a Deus. O interessante, gente, é que quando a gente fala dessas lutas aqui, é preciso a gente entender uma coisa, Wesley. Que quando a gente sabe que tem luta, a gente percebe que utilizamos nossa inteligência. Irmão Marcos Rogério, a vida cristã tem luta? Tem luta. Eu usei o que? Minha inteligência. Tem batalha? Tem batalha. Mas eu vou usar minha sabedoria quando eu identificar qual batalha eu devo batalhar. Porque nem todas as batalhas é para a gente se envolver. Tem batalha que é do outro. Tem batalha que não é nossa. E o Senhor diz, usa sabedoria. Essa luta não é sua. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Glória a Deus. Nós somos o que Deus diz que nós somos, então creia no Senhor. Acredite no Senhor, Ele é digno de confiança. Ele não é homem para que minta. Então nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E nós temos aquilo que Deus diz que nós temos. Se Ele diz que nós temos livre acesso à presença dEle, então nós temos livre acesso à presença dEle. Em Provérbios, capítulo de número 8, um interessante, como Deus explica isso, verso 17, diz que aquele que de madrugada me busca, encontra. Então você tem livre acesso à presença de Deus. De madrugada você está orando. Quando você está orando, você está caminhando na presença de Deus. E o que ele está querendo dizer é assim, que quando você me busca, não tem mais um véu ali para dizer, você não pode entrar. Não, porque o véu já foi rasgado. Quando você busca, você me encontra. Buscar-me-eis, assim diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Então a promessa está de pé. Nós temos aquilo que Deus diz que nós temos livre acesso à presença dEle. A presença gloriosa do Senhor. Aleluia. E é coisa maravilhosa estar na presença dEle, meus irmãos. Oh, glória a Jesus. Não há nada que possa substituir, que possa nos dar o prazer de estar na presença de Deus. Na presença dEle há fartura de alegria, na presença dEle há paz, na presença dEle há salvação, na presença dEle, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que na presença dEle, irmãos, há restauração e cura. Nós temos paz na presença do Senhor. Ele mesmo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não é a paz que o mundo prega, uma ausência de guerras e de conflitos, a neutralização das animosidades humanas, não. Esta paz é uma paz que te visita mesmo no meio dos cenários mais carrancudos da sua caminhada. É uma paz que vem de Deus, porque é uma paz de Deus. É uma paz que repousa na certeza de que o Senhor está com você, e se Ele está com você, você não precisa temer. Se Ele está com você, você não precisa duvidar, você não precisa se assombrar, porque a presença dEle te cobre como um manto, como a asa de uma galinha cobre os seus pintinhos. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Você tem não só liberdade de entrar na presença dEle, mas você tem a certeza da presença dEle com você. Ele é o Emanuel, Ele é Deus em você. Glória a Deus. O interessante é isso, irmãos. Eu estava
fui cortar o cabelo no salão de um amigo, e lá aconteceu algo muito maravilhoso, porque eu fui orando e disse: Senhor, eu queria que o Senhor me visitasse de alguma forma nessa manhã. Sabe aquele dia que você amanhece mais alegre com Jesus? E eu ia no carro orando assim. Aí quando eu cheguei, encontrei com uma pessoa chamada João. E aí ele começou a contar o testemunho dele, já era um senhor. E ali eu percebi já Deus falando comigo ali. Quando ele sai, chega um jovem. Esse jovem, ele era envolvido com drogas e tudo, mas levou um tiro. E nesse tiro, essas coisas, ele teve um problema. E hoje ele é um paciente neurológico. Mas aceitou a Jesus. Mas muito gente boa. E aí ele começou a conversar, né, falando, né, do testemunho dele. Mas assim, é um jovem, muito bonito, o jovem, mas já tinha esse problema, né? E foi uma maneira como Deus achou na sabedoria dele para tirá-los das drogas. E ele dizendo assim para mim: pois é, né? Tudo que Deus faz é bom. Aí eu disse: meu Deus, novamente tu estás me visitando nessa vida. Aí depois ele disse assim: Natanael, diz o nome dele, diz o meu nome para ele. Aí disse: o nome dele, o Natanael dizendo: pastor Marcos, o nome dele é Felipe Emanuel. Aí eu disse: como é? Felipe Emanuel. Não é bonito o meu nome? Ele dizendo, né? Ele dizendo, olhando para mim. Porque Emanuel é Deus conosco, é Deus em mim, é Deus em você. Aí naquele momento, quando eu ia saindo, ele me deu um abraço, e eu fiz questão de abraçá-lo também. E eu saí agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado por essa visita maravilhosa que tu me fizeste. Deus conosco. Irmãos, não tem quem fique indiferente à presença de Deus. Quando você percebe a presença de Deus, a alegria vem, irmãos. Você não quer saber como é que está a sua despensa. Você não quer saber como é que vai ser as incertezas da sua semana. Quando você sabe que Deus está com você, a alegria vem. E essa alegria, essa paz que vem de Deus, ela se instala no seu coração. E você se alegra, você chora, você levanta a cabeça, você se ergue, sabendo que tudo está no controle do Senhor dos Exércitos. Aleluia, que tudo está no controle dele, que é ele quem dirige, é ele quem comanda, é ele quem faz, é ele, irmãos, que determina. Quer ter uma vida abençoada, espiritualmente abençoada? Não tenha inveja dos maus, confie no Senhor, saiba que você é aquilo que Deus diz que você é, você tem aquilo que Deus diz que você tem. Mas também entenda uma coisa: você tem que ser aquilo que Deus diz que você tem que ser. Ele não diz para você ser santo, então seja santo. Ele diz para você ser sóbrio, equilibrado, seja sóbrio. Ele diz para você ser imitador dele, seja imitador de Deus. Ele diz para você ser uma bênção, ele diz: ser tu uma bênção, então seja uma bênção, oh glória! Seja uma bênção na sua casa. Aleluia. Quando você chega, a bênção chega. O crente, ele não anda correndo atrás de bênção. Cuidado com isso. O crente, a bênção é que corre atrás dele. Esses sinais seguirão aos que creem. Você está andando e a bênção está vindo aqui. Meu Deus. Aí tem gente que não entende isso. Até mesmo, não sei se algum pastor vai ter acesso a essa mensagem, até mesmo aonde você vai estar servindo a igreja. Eu quero ir para aquela igreja tal. Espera aí, meu filho, cuidado. Você sabe se Deus quer que você vá para aquela igreja? Mas de repente agora surgiu uma orientação para você ir. Então você vai sabendo que a bênção do Senhor vai com você. Não queira articular, não queira orquestrar, não é porque aquela é maior, aquilo é isso. Não, não faça isso não. Esteja onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque aonde
você está, se Deus mandou você estar, Ele vai estar com você. E não há um lugar mais seguro para você estar do que no centro da vontade de Deus. Você está até numa cova de leão, mas o Senhor está no controle e o leão faz dormir o bichinho. Se você quiser, você ainda se deita por cima dele. É lá. Não, é a bênção de Deus que vai. Moisés entendia tanto isso, Moisés, que o Senhor disse, você vai um anjo com vocês. Ele disse, Senhor, sem o meu Deus, eu não arredo o pé daqui. Ele disse, se tu não for comigo, eu não vou. Ô glória! Meus irmãos, que o Senhor me guarde de estar indo para algum lugar sem o Senhor não me garantir que vai comigo. Você vai comigo, meu Senhor? Eu estou contigo. Então, se tu vai comigo, o mar se abre. Oh, glória a Deus. Se tu vai comigo, os demônios caem por terra. Se tu vai comigo, o gigante deita por terra. Se tu vai comigo, até o rio corre ao contrário. Se tu vai comigo, Senhor, a vitória é certa. A bênção é certa. Aleluia! Fique no lugar que Deus mandou você estar. Ricanchorima de Rasu. Aquete o seu coração. A bênção está chegando, mas você não está mais aqui. Olha aí. Não, meu filho. Fique aonde Deus mandou você ficar. O problema é porque tem crente que não quer mais orar e nem crer. O nosso grande problema, irmãos, é a incredulidade. Então confie no Senhor. Quer bênção? E não se esqueça de fazer o bem, e nem se canse de fazer o bem. Não é assim que diz o texto? Confia no Senhor, verso 3, e faz o bem. Não se esqueça de fazer o bem. Tem um outro texto na Bíblia que diz, não se canse de fazer o bem. Mesmo, irmão Ezequias, que os irmãos sejam ingratos. Não tem aquela pessoa que você faz o bem por ela, você está ajudando, mas ela não recebe, não entende, não agradece, não faz nada. De repente, se você não vigiasse, eu lá vou mais fazer o bem. Não faça isso. Não se canse de fazer o bem. Mesmo que as pessoas sejam mal agradecidas. Não se canse. Continue fazendo o bem. Glória a Deus. Você vai ter uma vida espiritualmente vitoriosa. Mais uma dica, terceira. Verso 4. Se você quer ter uma vida espiritualmente vitoriosa, não se identifique com os maus e confie no Senhor. E deleite-se no Senhor. Ou seja, sinta prazer no Senhor. O seu maior prazer deve ser o Senhor. Não é a solução de um problema, não é um milagre, não é a cura de uma enfermidade, não é uma porta aberta. Tudo isso nos alegra, mas o nosso maior prazer deve ser o Senhor. A nossa maior alegria deve ser o Senhor. Sentir prazer no Senhor, irmãos. E isso daqui é coisa espiritual. Essa alegria que você deve sentir no Senhor, ela não está condicionada às coisas da terra. Não quer saber se você tem uma mansão, se você tem os melhores carros, se você usa os relógios mais luxuosos, as roupas de grifes mais caras. Não, a alegria do Senhor não está condicionada a isso. Sentir prazer no Senhor não é assim produzido por isso. É possível ter tudo isso e não ter prazer no Senhor. Por isso é que ele diz, deleita-te no Senhor, sinta prazer em mim. Aí eu me lembro de um irmão, um presbítero, que ele, na casa dele se balançando de manhã, ele tinha vindo de uma vigília, a porta da casa dele era fechada com um pano. E ele vindo de uma vigília, e ele me contando, ele se balançando, e ele disse assim, oh meu Senhor, será que existe no mundo alguém mais feliz do que eu? O que é isso, meu irmão? É porque é uma felicidade do alto. Ele sentia prazer, era no Senhor. Quem sente alegria e prazer no Senhor, meus irmãos,
não desce o nível para isso. Essas coisas da terra. A minha alegria é o Senhor. E tem força para caminhar, porque diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sentir prazer no Senhor. Sentir prazer no Senhor. E esse prazer que a gente sente no Senhor, esse prazer, ele enche, ele transborda e ele se estende para tudo que diz respeito a Deus. Então, se eu sinto prazer no Senhor, eu sinto prazer na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, é aqui, ó. Você tem que pegar isso daqui, ó, e ler. Você tem que pegar isso daqui, irmãos, e meditar. Você tem que memorizar isso daqui, irmãos, em nome de Jesus. Não deixe o mundo dizer que isso daqui é chato, não. Chato é o mundo. Isso daqui é alegria para nós, é alimento para nossa alma, é a palavra do nosso Deus. Sinta prazer nas coisas de Deus, na Bíblia Sagrada. Chato é o mundo, irmãos, com essas coisas que estão aí, discussões improdutivas. Isso é que é chatice, coisas do mundo. É isso daqui, ó. Sente prazer em Deus, sinta prazer na palavra do Senhor. Você sente prazer em Deus, sinta prazer na igreja, porque aqui a palavra de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Aleluia. A noiva do Cordeiro. Sinta prazer nas coisas da igreja. Sinta prazer com os irmãos. Você sente prazer em Deus? Nos irmãos. Irmãos, isso é um vínculo tão forte. Quando eu chamo o irmão Francisco Freire de meu irmão, irmãos, isso não é só um costume, não deve ser só aqui um clichê, não, eu estou dizendo, você é meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Quer dizer, nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo pai. Glória a Deus. E se nós temos o mesmo pai, irmão Francisco Freire, nós vamos para o mesmo céu. Oh, glória a Jesus. É assim, meu irmão. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Quer ter uma vida abençoada? Sinta prazer nas coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. Busque as coisas lá do alto. Prazer, irmãos. Oh, irmãos, ainda hoje a gente vê irmãos aqui mesmo que sente prazer. Não sente prazer nas coisas de Deus. Irmão Marcos Rogério, às vezes eu não estou sentindo não. Pois corra e se ajoelhe. E diz, Senhor, me renova, oh glória. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, meu Senhor. Eu quero me alegrar em ti. Eu quero sentir prazer em ti, ó meu Senhor. Vida espiritualmente vitoriosa. Entregue o seu caminho ao Senhor. É o quarto, ó. Vamos lá. Irmão Marcos Rogério, eu quero ter uma vida espiritualmente vitoriosa. Não tenha inveja dos maus. Confie no Senhor. Sinta prazer no Senhor. E entregue o seu caminho ao Senhor. Irmão Marcos Rogério já fez isso. Às vezes o irmão foi lá na frente, levantou a mão, mas não entregou realmente a sua vida. Porque entregar o seu caminho, a sua vida a Jesus, é entregar todo o seu ser ao Senhor. Até os seus fardos, irmã Cleia. Porque tem gente, vocês lembram de uma mulher de Lucas 13, ela tinha um espírito de enfermidade. Ela andava, sabe como? Encurvada. Ó, olhando só para baixo. Ó. Às vezes nós chegamos na igreja espiritualmente encurvado. Com peso, um fardo pesado. Mas você tem que entregar o seu caminho e a sua vida ao Senhor. E esse fardo, você entrega a Ele aqui no altar. Entrega a Ele e você sai, ó. Glória. Entrega e não venha buscar de novo não, viu? Porque tem crente que entrega, mas vem buscar. Não, eu vim buscar, sei lá se ele vai resolver. Não, entregue e deixe lá com ele. Entregue até os seus fardos, as suas preocupações. Entregue ao Senhor que te ama, cuida de você, que te viu ainda informe, lá no ventre da sua mãe. Você foi escolhido por Ele.
Ele lhe ama. Ele enviou o seu filho para morrer. Se existisse só você, Jesus teria vindo. Ele lhe ama. Ele cuida de você. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue. O que é que significa isso? Significa, irmãos, aceitar e obedecer à vontade de Deus. Entregar o meu caminho ao Senhor. Senhor, minha vida é tua. Se aceita a vontade de Deus e obedece. Glória a Deus. Não é fácil não, irmãos. Porque a gente é muito inclinado a obedecer à vontade de Deus quando a vontade de Deus coincide com a nossa. Pai, estou com tanta vontade de me mudar daqui. Não aguento mais olhar para a cara desse irmão e tudo. Aí, de repente, Deus diz, vai em paz. E tudo, só coisa boa. Eu estava com vontade de ir mesmo. É fácil, né, obedecer assim? Mas quando o Senhor diz, fique aí. Ame o seu irmão, suporte o seu irmão e ore pelo seu irmão. Ixi, aí fica. Perdoe o seu irmão. Quando a vontade de Deus não se alinha com a nossa coisa, pois é assim que o Senhor manda fazer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atentar é melhor do que gordura de carneiro. Obedeça. Aceite a vontade de Deus, entendendo que ela é melhor para a sua vida. Você está entendendo, Rodrigo? Porque às vezes a pessoa, Senhor, eu quero, espera aí. Você tem que saber se é a vontade de Deus e se está no tempo de Deus. Porque às vezes é a vontade de Deus, mas não está no tempo de Deus. Então espera a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é muito melhor para a sua vida. Ele não diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, e é plano de bênção, de paz. Ele é que tem um projeto para a sua vida. Às vezes o projeto dele até está alinhado com o seu, e às vezes não está. Mas se for para você escolher, está aqui minha agenda, está aqui a agenda de Deus. O que Deus quer de mim está aqui, e o que eu quero de mim está aqui. Rapaz, mas não está se alinhando bem não. Se não está se alinhando, prefira a agenda de Deus para a sua vida, que é melhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Aceite, tá certo? Esteja onde Deus quer que você esteja, tá certo? Entregar o seu caminho ao Senhor é se converter. Se converta. É isso. Porque ele está falando aqui é para crente. É para o povo de Deus. Se converta. Quinta coisa. Descansa no Senhor. Verso 7. Descanse no Senhor. Quer ter uma vida espiritualmente vitoriosa? Descanse no Senhor. Pare de lutar com as suas próprias forças. Irmão, não é difícil isso, rapaz? A gente quer resolver do jeito da gente e tal, e vai, e a coisa não vai. Ele disse, descansa. Oh, glória. Faça só descansar. Não é? Eu até falei para vocês, né, da experiência do salva-vidas, né? Quando chega para salvar, mas ele está tão agitado, lutando, se batendo. Isso é para se acalme. Às vezes ele está tão agitado que a gente entrega só o flutuador para ele, ó, nem chega perto. Segure aí. Aí quando ele segura e respira, eu vim te pegar, eu vim te salvar. Aí ele, quando ele sente que está respirando, ele diz, vim te pegar. Pronto. E assim o Senhor está dizendo para você, pare de se bater. Eu cheguei para te salvar. Segure nesse flutuador do céu. Respire. Glória a Deus. Eu vou levar você para a terra firme. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, né, Wesley? É como o Senhor chegou, era no mar também. Proceloso a embarcação, em tempo de sossobrar, quebrar e tudo. E aí o Senhor vem caminhando. Irmãos, olha, as ondas são assim, não é uma coisa assim, não. É aqui, ó. Tem hora que você vê, tem hora que você não vê. Tem hora que você olha e você só vê água. Você não vê lá. Aí quando ela baixa, você vê que está lá.
Aí quando ela sobe e tal, e você não pode lutar contra a maré, você tem que encontrar, mesmo que aqui seja mais perto, mas é mais cansativo, é melhor você sair por lá. Você está entendendo? Você pegou a vítima aqui, está ali, só que para sair com ela para ali, dá mais trabalho, por quê? Por causa da onda, a correnteza está para lá, então eu tenho que aproveitar. Você não luta contra as ondas, você se abaixa, você aproveita ela. Não lute contra a vontade de Deus, Ele veio te trazer. Mas está muito... Não, é porque aqui é o caminho mais tranquilo para te levar. Glória a Deus, descansa no Senhor. Espera nele, glória a Deus. Descansa, descansa. Aqui, irmãos. Por quê, irmãos? Você só vai conseguir a paz se você descansar. E você só vai descansar no Senhor se você acreditar que o teu Deus te conhece. Glória a Deus. Ele conhece a sua estrutura. Eu estou olhando para o Rodrigo toda vida querendo falar para ele. Aqui, né, Rodrigo? É porque o Senhor conhece a tua estrutura, os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Ele conhece a tua estrutura. Então, não tem alguém melhor com quem nós devemos nos abraçar do que o Senhor, porque Ele nos conhece, Ele sabe sua luta, Ele sabe o quanto que você suporta e Ele tem poder para resolver. Essa é a questão. Ele te conhece. Ele sabe o que te faz chorar, o que te faz te entristecer. Ele conhece os teus pontos mais vulneráveis, coisas que só você conhece e às vezes nem você conhece. O Senhor conhece. O salmista não diz isso: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, Senhor, e tu já sabes todas. Ele te conhece e Ele sabe como resolver esse problema e Ele tem poder para resolver. Então, descanse nele. Glória a Deus. Descanse. Igual aquele menino. O cidadão subiu no vagão do trem, lá na Sibéria, o vagão não tinha ninguém, só uma criança. Isso tudo no frio e tudo. E essa criança lá muito tranquila, olhando a paisagem, agasalhada. E esse menino, tu não tem medo não? Tu nesse vagão sozinho? Eu disse, não, não tenho não. O meu pai é o maquinista. O meu pai é que é o maquinista. Então, o Senhor, o teu pai é que é o maquinista desse trem. E ele já... Aleluia! Ele vai chegar na estação certa, ele vai chegar. Talvez você passe por momentos de escuridão, momentos frios, talvez você passe por florestas que são intimidadoras, mas você está passando e você vai chegar na estação certa, porque o teu pai é o maquinista desse trem. Oh, glória! Para terminar, meus irmãos, espere nele. Quer ter uma vida abençoada? Eu quero, irmão Marcos Rogério. Então não tenha inveja dos perversos, dos desmantelados. Tem inveja deles não. Confie no Senhor. Deleite-se nele. Entregue o seu caminho a ele. Descanse nele e espere nele. Mas faça que nem o Salmo 40. Espere com paciência. Oh, glória. A gente não gosta muito de esperar não, né? Mas tem que esperar. Espere com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar para você assim como se inclinou para o salmista. Glória a Deus, espere nele, mas espere caminhando. Tá certo, Bia? Espere caminhando. Espere louvando. Oh, glória! O que tu está fazendo? Estou só esperando no Senhor, mas estou caminhando, estou louvando, estou orando e estou trabalhando. Então, meus amados irmãos, para termos uma vida espiritualmente vitoriosa, devemos confiar no Senhor para ficarmos tranquilos quanto ao futuro. Oh, glória a Deus! Nós devemos nos deleitar no Senhor para que Ele nos dê o desejo do nosso coração. Ele vai te conceder o desejo do coração. Irmãos, entregue a sua vida ao Senhor, para você ficar tranquilo quanto ao futuro
e descanse no Senhor, para que Ele possa lhe mostrar os seus planos, que são planos de bênção. Aleluia, são planos maravilhosos. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Diga glória a Deus.